Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, que Jaya. Ante a Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso 160. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javala Sehamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Sekajalapana upashaka badijaya Stabdahanamula shaka badite napaya. Se alguém não distingue entre a trepadeira de Bhakti-lata e as outras trepadeiras, a rega torna-se inútil, pois as outras trepadeiras são nutridas à medida que a trepadeira de Bhakti-lata definha. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Se ao mesmo tempo que cantar o mantra Hare Krishna, alguém cometer ofensas, estas trepadeiras indesejáveis crescerão. Não nos devemos aproveitar do mantra Hare Krishna e cantá-lo visando a algum lucro material, como o verso 159 menciona. Nishidacharya kutinati jiva insana Labha puja pratishta diyata upashaka gana. Ao descrever as trepadeiras indesejáveis, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur afirma que se alguém ouve e canta, mas não tenta evitar as ofensas, desenvolve apego material ao gozo dos sentidos. Outros talvez desejem libertar-se do cativeiro material, como o desejam os Mayavadis, ou talvez apeguem-se às Yuga Siddhis e busquem poderes yógicos maravilhosos. Quem se apega a atividades materiais maravilhosas é chamado de Siddhi Lobhi, ávido por perfeição material. Alguém pode também cair vítima do comportamento diplomático ou artificioso, ou por outro lado, pode associar-se com mulheres a fim de praticar sexo ilícito. Há outros que, como os Prakrita Sahajias, talvez prefiram fazer uma exibição de serviço devocional, ou quem sabe, alguém tente consubstanciar sua filosofia aderindo a alguma casta ou identificando-se com determinada dinastia, alegando monopólio quanto ao avanço espiritual. Assim, tendo por base a tradição familiar, alguém pode se tornar um pseudo-guru ou um mestre espiritual farsante. Outrem pode apegar-se às 4 atividades pecaminosas: sexo ilícito, intoxicação, jogos de azar e consumo de carne. Ou pode considerar que um Vaishnava pertence a uma casta ou credo mundanos. Alguém poderá pensar, este é um Vaishnava hindu e aquele é um Vaishnava europeu. Aos Vaishnavas europeus não se lhes permite entrar nos templos. Em outras palavras,
Ele poderá considerar os Vaishnavas em termos de nascimento, achando que um Vaishnava Brahmana, um Vaishnava é Brahmana, outro é Vaishnava Shudra, outro é Vaishnava Mletya e assim por diante. Talvez a pessoa também tente imiscuir-se, aliás, em uma atividade profissional, ao mesmo tempo em que canta o Mahamantra Hare Krishna ou lê o Srimad Bhagavatam, ou alguém poderá tentar aumentar seu poder financeiro recorrendo a meios ilegais. Quiçá alguém também tente ser um Vaishnava Reles, cantando num lugar recluso em troca de adoração material, ou alguém poderá desejar reputação mundana, cedendo aos caprichos dos não devotos, arriscando sua filosofia ou sua vida espiritual. Outrem poderá tornar-se defensor de um sistema de casta hereditário. Tudo isso são armadilhas que nos levam ao gozo dos sentidos. Só para enganar algumas pessoas inocentes, alguém faz uma exibição de vida espiritual avançada e fica conhecido como sadhu, mahatma ou pessoas religiosas. Tudo isso significa que o chamado devoto tornou-se vítima de todas estas trepadeiras indesejáveis em que a autêntica trepadeira de Bhakti Lata Vidya foi tolhida. Caso é sério. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 8º, verso 29. O Senhor Krishna mostra a forma universal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vatsan Muchan Kwadit Asam Ayakushasam Jatasha. Vatsan Muchan Kwadidasam Ayakushasam Jatasha. Steyam Swadviyati Yatas Dadipaya Kalpitai Steya Jogai. Steyam Swadviyati Atadadipaya Kalpitaya Steya Jogai. Markam Bhokshan Vibhajati Sachinati Vadana Bhinati. Markam Bhokshan Vibhajati Sachinati Vadana Bhinati. Dravyala Besa Graha Kupito Yati Yupa Kroshatokan. Dravyala Besa Graha Kupito Yatyupa Kroshatokan. Vatsan Muchan Kwachidamasye Kushta Sanjatasa. Steyam Swadhyati Yatadadipaya Kalpita Steya Jogai.
Margam bhuksham vibhajati sachinnati badham vinati. Dravya labhi sagha upito jatyupa kroshatoka. Tradução, vamos repetir, por favor. Nossa querida amiga Yashoda, teu filho às vezes, vem a nossas casas, antes da ordenha das vacas, e solta os bezerros, E quando o dono da casa fica irado, teu filho simplesmente sorri, Às vezes, ele planeja algum processo para roubar palhada, manteiga, e leites saborosos, com os quais ele então come e bebe. Quando os macacos se reúnem, ele divide isso com eles. E quando os macacos encheram tanto suas barrigas, que não conseguem comer mais, ele quebra os potes. Às vezes, ele não tem a oportunidade de roubar manteiga ou leite. Em uma casa. Ele fica irado contra os chefes de família. E por vingança, agita as criancinhas, beliscando-as. Então, quando as crianças começam a chorar, Krishna vai embora. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada Jaya, Srila Prabhupada Ki Jai. A narração das travessuras infantis de Krishna costumava ser apresentada à mãe Yashoda sob a forma de reclamações. Às vezes, Krishna estava na casa de um vizinho e, se não encontrava ninguém por ali, ele soltava os bezerros antes da hora de as vacas serem ordenhadas. Na verdade, os bezerros normalmente seriam soltos depois que suas mães fossem ordenhadas, mas Krishna os soltava antes e por isso os bezerros bebiam todo o leite de suas mães. Ao verem isso, os vaqueiros passavam a perseguir Krishna e tentavam agarrá-lo dizendo: "Aqui está Krishna, fazendo suas artes." Mas ele fugia e entrava em outra casa onde voltava a planejar algum meio de roubar manteiga e coalhada. Então, os vaqueiros novamente tentavam capturá-lo, dizendo: "Eis o ladrão de manteiga, é melhor pegá-lo." E eles ficavam irados. Mas Krishna simplesmente sorria, e eles esqueciam-se de tudo. Às vezes, na presença deles, ele passava a comer a coalhada e a manteiga. Não havia necessidade de que Krishna comesse manteiga, uma vez que seu estômago vivia cheio, mas ele tentava
comê-la. Ou então, quebrava os potes e distribuía o conteúdo para os macacos. Dessa maneira, Krishna sempre estava ocupado em fazer travessuras. E se em alguma casa ele não podia encontrar manteiga ou coalhada para roubar, ele entrava num quarto e agitava as criancinhas que aí dormiam, beliscando-as. E quando elas choravam, ele ia embora. Haribo! Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam budiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitam jena bhutale swayam rupa kadatmahyam dadati swapadantika. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika canta, Radha, canta Namostute. Vatsam Munchankwa, Chidama, Asamaye, Kroshas, Jatahasha, Steyam Swadui, Swaduatiyata Dadipaya Kalpitai Steya Jogai Markam Bokshyan Vibhajati Sachen Nati Bandhan Binati Dravyala Besagra Kupito Yati Upakrosyato Kan. Nossa querida amiga Yashoda, teu filho às vezes vem a nossas casas antes da ordenha das vacas e solta os bezerros. E quando o dono da casa fica irado, teu filho simplesmente sorri. Às vezes, ele planeja algum processo para roubar coalhada, manteiga e leites saborosos, os quais ele então come e bebe. Quando os macacos se reúnem, ele divide isto com eles. E quando os macacos encheram tanto suas barrigas que não conseguem comer mais, ele quebra os potes. Às vezes, se ele não tem a oportunidade de roubar manteiga ou leite em uma casa, ele fica irado contra os chefes de família e, por vingança, agita as criancinhas, beliscando-as. Então, quando as crianças começam a chorar, Krishna vai embora. Isso é Krishna, né? Isso é Krishna. Tem um dos capítulos do livro de Krishna, de Prabhupada, que Prabhupada intitulou de O Maravilhoso Krishna, né? E faz um resuminho de todos os passatempos dele nesse capítulo. Porque isso é Deus, a suprema personalidade de Deus. Isso é Krishna. Krishna é sempre bom. Krishna está sempre fazendo o melhor para todos nós. Não tem amigo melhor do que ele, mais sincero do que ele. E Krishna está sempre se divertindo e favorecendo a todos. Favorecendo a todos. Claro que é difícil a gente, com uma mentalidade mundana, entender isso, aceitar isso. Mas nós vemos nessas atividades transcendentais de Krishna, inclusive nessas peraltices, nessas travessuras, o quanto Krishna é perfeito e ninguém pode ser comparado a ele. Aqui, por exemplo, Krishna dá, logo no começo, nós vamos ouvir nessa descrição tanta riqueza de detalhes. As vaqueiras, as vizinhas de Mãe Yashoda
falando, nossa querida amiga Yashoda, teu filho às vezes vem a nossas casas antes da ordenha das vacas e solta os bezerros. Isso é um desastre, né? Isso é um desastre, porque aí os vaqueiros vão ficar sem leite, porque os bezerros vão mamar todo o leite. E quando o dono da casa fica irado, fica bravo contra Krishna, teu filho simplesmente sorri. Varaga Joschaiva, Bhagavan, é o mais renunciado. Né? Por aqui nós podemos entender como que a gente ouve ateístas e demônios blasfemarem contra Krishna, né? Ofenderem Krishna, desafiarem Krishna. E Krishna está sempre em bem-aventurança, simplesmente sorri. Krishna sorri, porque ele é o mais desapegado. Porque imaginem só se Krishna fosse como a alma condicionada, como um ser humano comum. Né? Imaginem só, quando tanta gente blasfema Deus, injuria, calunia e desafia. Já pensou se Krishna fosse pavio curto e se ele fosse reagir? Com um piscar de olhos ele fulminava todo mundo, fulminava o universo cósmico material, mas Krishna não precisa disso. Krishna não precisa disso, ele é o mais desapegado. Então Krishna está curtindo a ira dos vaqueiros e está se divertindo vendo os bezerros mamarem. E ele simplesmente sorria. Só que como o sorriso de Krishna é todo atrativo, imediatamente, como o Srila Prabhupada explicou nos significados, a ira dos vaqueiros já desaparecia, ficava tudo bem. Quem pode fazer isso? A não ser a suprema personalidade de Deus. Quem? Teu filho simplesmente sorri. Roubar é uma atividade abominável nesse mundo material. Aliás, todas as almas condicionadas são até conhecidas como stena, ladras, porque estão roubando a propriedade de Krishna. O proprietário supremo é Krishna. Quando alguém quer desfrutar das coisas materiais, do corpo material, tudo pertence a Krishna. Então, esse é o ladrão, não Krishna. Então, qual que é o problema de Krishna fazer isso? Às vezes, ele planeja algum processo para roubar coalhada, manteiga e leite saborosos, os quais ele então come e bebe. Qual que é o problema? Qual que é o problema? A alma condicionada é conhecida como stena, ladra, porque ela tenta se apropriar, ela tenta desfrutar das coisas que são todas de Deus. Né? Ishavasya Midam Sarvam Yatkincha Jagatyan Jagat Tena Chaktena Bundita Magrida Kashvasi Varan. O primeiro verso do Shri Upanishad. O Senhor Supremo controla e possui todas as coisas, animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, uma pessoa deve entender isso, mas quem entende isso são só os devotos, só os sábios, só os budas, nunca os mudas, nunca os tolos. Então, o devoto não é tolo. E quando ele vê uma descrição dessa aqui, ele enche o coração de prazer e bem-aventurança. Porque Krishna não está fazendo nada mais, nada menos do que está no direito dele, vivendo sua diversão constante, transcendental. O devoto sabe disso, né? Mas o não devoto, não. O não devoto acha que ele que é o dono de qualquer coisa, que ele que tem o controle de qualquer coisa, mas é um tolo, é um Buda, não é um Buda. Então, Krishna também falou, Aham Sarvasya Prabhavu Matasavam Pravartate. Eu sou o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais. Por que
quê? Porque tudo emana de mim. Agora, os devotos, os que são sábios, entendendo isso, sabendo disso, sentem bem-aventurança com isso, né? Mas os não devotos ficam contrariados, ficam agitados, porque são almas que estão em ignorância. O devoto não é uma alma que está em ignorância, portanto, ele não é tolo, Buda, ele é Buda. Itimatva bhajantimam, Buda bhava samavitaha. Por isso que essas grandes almas, esses grandes, os devotos que sabem disso, rendem-se a Krishna, se ocupam em seu transcendental serviço amoroso e adoram a Krishna com todo o seu coração, com toda a devoção. Porque os devotos sabem muito bem que Vasudeva Sarvam Iti, Krishna é a única realidade. A única realidade. Krishna é tudo. É tudo. Qualquer coisa fora desse entendimento é ilusão, é maia. Então os devotos sabem disso, né? Por isso que, mesmo essas atividades aparentemente imorais, né, de Krishna, não dentro do padrão, elas agradam os ouvidos dos devotos, elas satisfazem os anseios de ouvir dos devotos. Então os devotos, o Bhagavata fala, né? Imagina, quem é capaz de fazer isso? Lá logo no começo do Bhagavata nós encontramos o Shinvatan Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridhyant Stohi Abhadrani Vidhunoti Surit Satan. Só quem tem muita atividade piedosa acumulada mesmo no karma vai entender isso. O que fala esse verso? Shinvatan Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Que Krishna, sendo a suprema personalidade de Deus presente no coração de todos, ele é o bem-querente do devoto no coração do devoto. E sendo ele o bem-querente do devoto no coração do devoto, ele limpa, ele alivia o coração do devoto do desejo de atividades fruitivas, ou seja, cada vez dá mais desejo no coração do devoto de continuar servindo ele, e não de servir sua energia ilusória. Ele limpa o coração do devoto que é sincero, que é veraz, que é honesto, dos desejos de atividades fruitivas, porque os devotos saboreiam essas mensagens dele, essas atividades transcendentais dele, essas informações acerca dele, com muito prazer, com muita atenção, com o ouvido bem aberto, sem nenhuma restrição, nenhuma hesitação. E essas atividades, quer sejam elas peraltices ou não, elas são sempre muito agradáveis de se ouvir e elas são capazes, quando ouvidas de fontes corretas, né, como explica esse verso, quando são ouvidas em sucessão discipular, quando são ouvidas de maneira adequada, elas por si só são suficientes para iluminar o coração da alma que ouve, iluminar o devoto, por si só. Então, o Bhagavata fala agora, não existe certo e errado em Deus. Em Deus tudo sempre é certo. Não existe coisa boa ou ruim em Deus. Em Deus tudo sempre é bom. Mas só os devotos têm essa compreensão, conseguem entender isso. Então aí ele vai se divertir com os macacos, vai dar caridade para os macacos, vai brincar com os macacos. Quando os macacos se reúnem, ele divide isso que ele está fazendo, comendo e bebendo o leite que ele roubou, que não é de ninguém mais senão dele próprio, porque ele é o proprietário de tudo. Ele está simplesmente curtindo sua brincadeira infantil, nessa fase de bebê. Ele divide isso com eles. E quando os macacos
encheram tanto suas barrigas que não conseguem comer mais, ele vai além ainda, para agitar mais o dono da casa, né? Para agitar mais seus devotos e desfrutar dessa assim chamada ira dos seus devotos íntimos. Ele quebra os potes. Ele quebra os potes. Às vezes, se ele não tem a oportunidade de roubar manteiga ou leite em uma casa, ele fica irado contra os chefes de família. Tudo uma encenação. Tudo para se divertir com os seus devotos, né? Ação de Jogamaya. Então, em nome dessa ira, que Krishna não está irado para nada, né? Não tem ira nenhuma. Krishna, quando falou o Senhor Chaitanya, Asha Lishya Vapadaratam Pinastu Mama Darshanam Mahatan Karuto Va Yatatata Va Vidadatu Lampato Matpranana Tastu Saiva Natpara. Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. Ele sempre o será, mesmo que me trate asperamente ao me abraçar. Ele estava tratando agora asperamente ao abraçar esses habitantes de Vrindavan, esses donos dessas casas. Ou não? Ou não? O amor puro por Krishna, Krishna Prema Bhakti, que é o amor de Rati, né, o sentimento puro, transcendental, dos habitantes de Vrindavana, que estão na relação amorosa Kevala com Krishna, puríssimo, né? É o que tem de mais puro. É um amor incondicional. Isso sim é incondicional. É incondicional. Então, Krishna está aparentemente deixando eles irados, mas eles estão se derretendo de amor por Krishna e se divertindo com Krishna. E Krishna aparentemente ficou irado com eles, mas é tudo uma farsa. Krishna está só arrumando mais um artifício para fazer mais uma peraltice ainda, mais uma travessura. Tudo tá bom então. Não estou tendo a oportunidade de roubar manteiga, não estou tendo a oportunidade de pegar leite, iogurte nessa casa. Então, agora vocês vão ver só. Ele vai lá no bercinho, lá no quarto, tem uma criancinha dormindo, o filho deles, parente, neto, sobrinho. Ele vai e belisca a criança. Quando a criança chora, ele já sabe que os pais vão vir correndo, os parentes vão vir correndo em socorro da criança. Aí ele bate em retirada, ele foge curtindo a vida. Mas quando Krishna afaga o bebê, e quando Krishna belisca o bebê, é a mesma misericórdia. Mas isso é só com Deus, gente. Só com a suprema personalidade de Deus. Não pode ser mais com mais ninguém. Com ninguém mais. Com ninguém mais. Então, por isso, o Senhor Chaitanya falou muito claramente isso. Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. Vasudeva Savan Iti. Krishna é a suprema personalidade de Deus absoluta, que é tudo. Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. E ele sempre o será. Mesmo que me trate, porque o amor é incondicional, é nesse nível aqui dos habitantes de Vrindavana. A Aishwarya Shitila, completamente livre de compreensão filosófica, de intelecto ou de entendimento das opulências de Krishna, só amor, amor puro. E o Senhor Chaitanya está revelando esse estágio de amor puro por Krishna. Então ele fala claramente, não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. E sempre o será. Né? Porque é incondicional. Mesmo que ele me trate asperamente ao me abraçar, como estamos ouvindo tudo isso aqui, ou quando parte meu coração, ou parta meu coração por não estar presente diante de mim, quando a gente não consegue ver Krishna, também como Krishna é obrigado a ficar presente em nossas vidas. Nós que somos obrigados a ficar sempre correndo atrás de Krishna.
Somos obrigados, porque por natureza somos seus servos eternos, de ver a Sarupaya Krishna Nityadas. Mas Krishna não, ele é completamente livre para fazer qualquer coisa. Portanto, quando Krishna afaga a gente, tudo bem. Mas quando ele dá uma paulada na gente também, tudo bem também. Porque o nosso amor tem que ser incondicional. Essas criancinhas estão sendo beneficiadas por Krishna ao serem beliscadas por Krishna. Ah, queríamos nós, né, que Krishna viesse aqui dar um beliscão na gente. Quem não queria? Quem não queria? É muita boa fortuna, é muito grande essa fortuna, alguém conseguir ter esse passatempo com Krishna. Krishna ir lá e dar um aperto nele, dar um beliscão nele, né? Mas não, quando alguém é ignorante, fica irado, porque Krishna está fazendo eu sofrer. Não, gente, não. Krishna nunca faz ninguém sofrer. Krishna está sempre dando misericórdia para todo mundo, e para nós, e para todos. E não é diferente nesse caso aqui. É bênção, é bênção, é bênção. Quando Krishna pune um malandro, um criminoso, ele está fazendo isso para o bem dele. Quando Krishna pune um devoto, ele está fazendo isso para o bem do devoto. E quando o devoto é avançado e entende isso, ele desfruta dessa punição de maneira muito, mas muito agradecida. Muito grato ele fica e desfruta dessa punição transcendental. Krishna é sempre bom. Então, esse verso, nesse 8º verso do Shikshastra, Chaitanya Mahaprabhu passou a régua, fechou. Por que o nosso amor tem que ser incondicional por Krishna? Porque tudo que Krishna faz é bom. Krishna está sempre querendo o nosso bem. Nós temos que entender essa mensagem de Krishna. Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e Ele sempre o será, mesmo que me trate asperamente ao me abraçar, ou parta meu coração por não estar presente diante de mim. Ele é completamente livre para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Portanto, faça o que Ele fizer, Ele sempre será o meu Senhor adorável. Essa é a compreensão de quem realmente está entendendo a pessoa suprema. Alguma pergunta, alguma dúvida? Por isso o devoto nunca se lamenta por nada. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.